Fala galera, professor Márcio Rocha, retomando aqui a nossa matéria Legislação Aplicada à PEMERGE. Vamos fazer aqui uma menção sobre a Constituição Estadual. Tem 2 artigos da Constituição que foram mencionados no edital do último concurso do quadro de oficiais auxiliares, né, um concurso interno só para policiais militares, primeiro sargento e subtenente. E esses 2 artigos foram mencionados no conteúdo programático da disciplina Legislação Aplicada à PEMERGE. Então vamos lá. O artigo 91 da Constituição Estadual menciona que são servidores militares estaduais os integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. No parágrafo 1º, as patentes com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes são asseguradas em plenitude aos oficiais da ativa, da reserva ou reformados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, sendo-lhes privativos os títulos, postos e uniformes militares. Então, como eu havia dito na parte anterior, os postos eles são privativos dos oficiais, né? Seja oficial da ativa, o oficial que esteja na reserva ou o reformado. A diferença entre oficial da reserva e reformado, embora ambos estejam na inatividade, eles não estão exercendo a função policial militar, a diferença é que o militar da reserva ele pode ser reconvocado, ele pode ser novamente inserido na função policial militar e ficar na ativa. O reformado não, ele fica impossibilitado de ser reconvocado. Parágrafo 2º, as patentes dos oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar são conferidas pelo governador. Então, existe um documento chamado Carta Patente, que é produzido pelo governador do estado, que é entregue aos oficiais como documento comprobatório de que aquela pessoa, né, aquele oficial, ele de fato ele possui o status de oficial. Então, existe um documento próprio chamado Carta Patente, que é conferido pelo governador do estado. Parágrafo 3º, o militar em atividade que aceitar cargo público civil permanente será transferido para a reserva. Então, o militar da ativa ele não pode acumular cargo. Se ele for nomeado em outro cargo público, ele perde a condição de militar da ativa e passa para a inatividade, ficando na reserva. O parágrafo 4º, o militar da ativa que aceitar cargo, emprego ou função pública temporária não eletiva, ainda que da administração indireta, ficará agregado ao respectivo quadro. E, enquanto permanecer nessa situação, só poderá ser promovido por antiguidade. Existem 2 formas de promoção do policial militar, por merecimento e por antiguidade. A antiguidade é por conta do tempo de serviço, né? A quantidade de anos que o militar ele está na ativa, ele está desempenhando a função policial militar. E por merecimento, ela se dá por conta de algum concurso interno ou por conta de alguma indicação atribuída pelo próprio secretário de Estado de Polícia Militar. Então, ele só pode ser promovido por antiguidade, contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para aquela promoção a transferência para a reserva, sendo depois de 2 anos de afastamento contínuos ou não, transferido para a inatividade. Então, o militar que aceitar cargo ou emprego, ele pode ficar por até 2 anos na condição de agregado, ele só é promovido pela antiguidade, e se ele ficar mais do que 2 anos, ele automaticamente é transferido para a inatividade, ele vai para a reserva. Parágrafo 5º, ao servidor militar são proibidas a sindicalização e a greve, sendo livre, no entanto, a associação de natureza não sindical,
sem fins lucrativos, garantindo o desconto em folha de pagamento das contribuições expressamente autorizadas pelo associado. Então, o militar ele não pode ficar vinculado a nenhum sindicato, porém ele pode ficar vinculado a alguma associação. Então, é bem comum o militar ele descontar no contra-cheque dele assessoria jurídica, algum convênio, algum clube de benefícios em que ele tem acesso à assessoria jurídica, a poder frequentar pousadas, poder ter desconto em locais para hospedagem e isso ser descontado mensalmente em seu contra-cheque, né, desde que ele autorize esse desconto. E lembrando que é proibido ele se sindicalizar, né, ele se associar a partido político também não é permitido ao militar. Parágrafo 6º. O militar, enquanto em efetivo serviço, não pode estar afiliado a partidos políticos, né, como eu havia dito. Não pode fazer qualquer vinculação político-partidária. O militar que desejar ser candidato, ele não é filiado ao partido. Ele simplesmente tem o nome dele incluído na nominata do partido, na relação de candidatos, né, de pessoas candidatas naquele partido. Durante o período eleitoral, encerrado o período eleitoral, ele retorna para as atividades policiais militares sem manter qualquer vínculo com o partido. Parágrafo 7º. O oficial e a praça só perderão o posto, a patente e a graduação se forem julgados indignos do oficialato, da graduação ou com eles incompatíveis, por decisão do tribunal competente. Então, só o tribunal competente, né, só o judiciário é que pode retirar, né, o posto, a patente e a graduação dos policiais militares. No parágrafo 8º, o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a 2 anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no parágrafo anterior. Então, se houver uma condenação na justiça comum ou militar de pena superior a 2 anos, ele será submetido a um julgamento do tribunal competente para avaliação se ele perderá, né, a prerrogativa ali do seu posto, sua patente e sua graduação, ou se ele, embora tenha sido condenado a mais de 2 anos de prisão, ele continua com o seu cargo, né, o seu posto, a sua patente ou a sua graduação. É muito comum que nas decisões judiciais, quando tem pena superior a 2 anos, o próprio juiz que deu a sentença, ele também menciona a perda da função. Na própria sentença condenatória de privação de liberdade, é feito também a menção da perda da função. Nos casos em que o juiz que determinou essa sentença, ele também é o juiz competente para determinar a perda da função. Parágrafo 9º. A lei disporá sobre os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do servidor militar para a inatividade. Então, somente uma lei poderá definir esses critérios de passagem para a inatividade, né? A idade, o tempo de serviço, enfim, tudo aquilo que rege a legislação para que o policial ele possa se aposentar, ele possa passar para a condição de policial da reserva ou policial reformado. Artigo 91. São servidores militares estaduais os integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. No parágrafo 10º, aplica-se aos servidores o que se refere a esse artigo e a seus pensionistas, o disposto nos artigos 82, parágrafo 2º e 89, parágrafo 5º desta Constituição.
Depois nós vamos ver o que fala o artigo 82 e o 89. No parágrafo 11, o Estado fornecerá aos servidores militares os equipamentos de proteção individual adequado aos diversos riscos e são submetidos a que são submetidos às suas atividades operacionais. Então, colete, viatura com proteção balística, todo equipamento que for necessário para a proteção do policial militar, a própria instituição fornece. O fardamento tem uma limitação de acordo com a graduação, nós vamos ver nas próximas aulas. No parágrafo 12, será designado para as corporações da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros Militar um pastor evangélico que desempenhará a função de orientador religioso em quartéis, hospitais e presídios com direito a ingressar no oficialato capelão. Esse parágrafo está desatualizado, porque além do pastor evangélico também há a previsão de um padre também, né? de uma liderança religiosa da Igreja Católica. Existe um quadro específico de capelão, tanto para padres quanto para pastores evangélicos ingressarem na corporação e já ingressando no oficialato, já na função de primeiro-tenente. Aqui mencionando o artigo 82 e 89, que foram reportados aqui no parágrafo 10 do artigo 91. O Estado e os municípios instituirão regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Parágrafo 2º, o benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei, observado o disposto no artigo 89, parágrafo 5º desta Constituição. Então, o pensionista de um policial falecido, ele recebe o valor integral dos vencimentos daquele policial, né, do seu ente que veio a falecer, veio a óbito. O artigo 89, o servidor será aposentado, parágrafo 5º, os proventos da aposentadoria serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade. Esse é um princípio chamado de paridade. Então, sempre que o policial da ativa ele recebe algum aumento, alguma mudança salarial, automaticamente o policial, né, da inatividade, né, o policial que não está na ativa, ele recebe também, ele há essa mudança em seu salário e ele também recebe essa compensação, sendo também estendidos aos inativos qualquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrente da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria. Esse parágrafo 5º do artigo 89, ele vem sendo alvo de questionamento por parte dos inativos, por conta da Polícia Militar ter ofertado, né, aos policiais uma gratificação para os policiais que estão na ativa, chamada GRAM, essa gratificação não contempla os policiais que estão na inatividade. E há um questionamento muito grande de que esse parágrafo 5º ele está sendo desrespeitado, né? Não há paridade entre os policiais que estão inativos com os que estão na ativa, por conta desses receberem a gratificação, né, a GRAM, e os que estão na ativa não receberem. Artigo 92. Aos servidores militares ficam assegurados os seguintes direitos. 1. Garantia de salário nunca inferior ao mínimo, para os que recebem remuneração variável. 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Salário família para os seus dependentes. Gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, 1/3 a mais do que o salário normal.
Então, é importante saber dessas garantias, né, para os servidores militares, né, o 13º, o salário família e 1/3 de férias. E militar que recebe remuneração variável, nunca inferior ao mínimo. Eu, particularmente, não conheço militar da Polícia Militar, né, que tenha algum tipo de remuneração variável, que tenha o seu salário, o seu soldo variável de acordo aí com o período, né, com o mês, com o ano. O que faz o salário do policial realmente são as graduações, os postos e as gratificações que são a eles atribuídas, né? Então, esse inciso 1, particularmente, eu nunca vi ser aplicado aos policiais da ativa. Provavelmente, no momento em que a Constituição Estadual foi estabelecida, poderia haver militares que receberiam remunerações variáveis, o que não ocorre atualmente. Então, atualmente só se aplica o inciso 2, 3 e 4 para fins de direitos dos militares estaduais. Inciso 5, licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de 180 dias, contados a partir da alta da unidade de tratamento intensivo. Em caso de nascimento prematuro, prorrogável no caso de aleitamento materno, por no mínimo mais 30 dias, estendendo-se no máximo até 90 dias. E no caso de perda gestacional, nos termos do parágrafo 1º do artigo 83. Então, a gestante, né, a policial militar gestante, ela tem 180 dias de licença maternidade a partir da alta hospitalar, porque pode acontecer de alguma complicação no parto e o neném nascer, mas ainda ter que permanecer durante um período na unidade de tratamento intensivo. Então, teve alta da UTI, é contado 180 dias, podendo haver até 90 dias para o aleitamento. Então, 180 com 90, né, 270 dias ou 9 meses, né? 9 meses de licença gestacional, 6 meses da licença e mais 3 meses de aleitamento. Inciso 6, licença paternidade, sem prejuízo do emprego e do salário, contados a partir da alta da unidade de tratamento intensivo, em caso de nascimento prematuro com a duração de 30 dias, mesmo em caso de perda gestacional da esposa ou companheira. Então, o policial militar, né, do sexo masculino, ele tem também a licença paternidade, né, de 30 dias, para poder dar o auxílio ali à esposa e acompanhar ali esse primeiro mês de nascimento, ali, primeiro mês de vida do seu filho, que acaba sendo muito importante, né, um período muito desgastante para a mãe, para a parturiente. E esses primeiros 30 dias aí são fundamentais a presença do pai, dos familiares, para dar esse suporte aí para a mãe, né? Inciso 7, licença especial para os adotantes nos termos fixados em lei. Então, existe uma legislação específica para que o policial militar, que ele adota alguma criança, né, adote uma criança, ele tenha ali um período de licença estabelecido em lei, porém não é alvo de estudos para a nossa matéria. Inciso 8, elegibilidade do alistável, atendidas as seguintes condições. Então, o militar da ativa, ele pode se candidatar, né? Ele pode concorrer, né, a processo eleitoral, desde que, se contar menos de 10 anos de serviço, ele fique afastado da atividade. Então, o militar com menos de 10 anos de serviço, ele precisa se afastar para ser candidato. E B, se ele tiver mais de 10 anos de serviço, ele será agregado pela autoridade superior e, se eleito,
passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. Então, a diferença é essa: menos de 10 anos fica afastado e mais de 10 anos fica agregado. Importante saber essa distinção, importante saber essa diferença, né? Como é entendido, né, pela legislação o militar com menos de 10 anos e o militar com mais de 10 anos, pois, né, pode ser alvo aí de pergunta de prova, né? Com menos de 10 anos é agregado ou é afastado? Com mais de 10 anos, qual é a condição? É agregado ou é afastado? No ato da diplomação, ele passa para inatividade, ele é agregado, ele é afastado? Então, pode haver aí perguntas se valendo desses termos, né? Afastado, agregado e inatividade, para os militares com mais e menos de 10 anos de serviço. 9. Aos servidores militares estaduais será permitido o porte de arma para sua defesa pessoal e dos concidadãos fora do horário de serviço. Então, esse inciso ele garante o porte de arma para os policiais militares durante as 24 horas do dia, né? Independente de estar de serviço ou não, o policial militar ele tem o direito de portar arma para sua segurança, porque ele pode ser reconhecido como policial, né? E também para ele poder agir como policial. Se o policial presenciar um crime acontecendo, ele como policial ele tem um dever de se posicionar, de buscar ali conter aquele agressor, aquela pessoa que está cometendo um delito, né? E também proteger a vítima. Então, é fundamental que ele tenha ali uma arma de fogo, seu equipamento, para se defender e para defender, né, qualquer cidadão que esteja ali sofrendo algum tipo de delito, de cometimento de crime por parte de algum malfeitor, né? Artigo 83. Aos servidores públicos civis ficam assegurados, além de outros que a lei estabelecer, os seguintes direitos. Parágrafo 1º. O período de licença gestante, nos termos do inciso 12 deste artigo, em caso de perda gestacional, será de 30 dias. Em caso de aborto não criminoso, de 120 dias. Quando a gestação tiver duração igual ou superior a 20 semanas, ou o feto tiver peso corporal igual ou superior a 500 gramas, e ou estatura igual ou superior a 25 centímetros. Então, o artigo 83, ele faz essa distinção aí da licença gestante, tratando como perda gestacional e aborto, né? E tendo essa diferença na quantidade de dias, né? 30 para perda e 120 para aborto. O artigo 83 está aqui porque ele foi mencionado aqui no inciso 5, no que se refere à licença à gestante. E, por fim, o artigo 93, ele menciona que haverá uma lei para legislar sobre a pensão militar estadual, né? Então, tem que ser estabelecida uma lei própria para normatizar a pensão dos militares estaduais, tá bom? Essa lei ela não será alvo de estudo, ela não está prevista no conteúdo programático, mas é importante que vocês saibam que, no caso da pensão dos militares estaduais, deverá, né, haver uma lei própria para isso, tá bom? Então, eu encerro aqui a parte referente à Constituição Estadual, né, mencionando os artigos 91 a 93 e todos aqueles artigos e incisos que são mencionados dentro, né, desses 3 artigos, né, do 91, do 92 e do 93. Espero que todos tenham gostado aí da instrução, tenham compreendido, né, continuem firmes nos estudos e até a próxima.